Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz de Cristo a vocês, a alegria do ressuscitado, a força que vem de Deus para vencer as tribulações. Uma alegria a sua companhia, uma alegria também os comentários que você tem feito. Chegam todos até nós, embora a gente não tenha como respondê-los, mas que bom, pessoas conhecidas, pessoas novas, isso é sempre um grande estímulo, saiba. E rezemos juntos uns pelos outros, para o bem da missão de todos nós. Eu os convido ao Evangelho de hoje, Lucas capítulo 12, versículos de 54 a 59. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais ter com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra de hoje tão necessária para nós. Jesus vai falar sobre as decisões dessa vida, como elas são importantes, o discernimento acerca das coisas, do que fazer, do como viver. Discernir é um dom muito precioso, saber interpretar os sinais do tempo presente, da vida, o que Deus está dizendo com os acontecimentos, o que Deus está dizendo com uma doença, o que Deus está dizendo com uma crise na vida, o que Deus diz também das alegrias. Tudo é preciso discernimento, saber interpretar. O tempo presente é tempo de salvação, é tempo de construir aquela salvação que Cristo, da sua parte, já nos conquistou, mas que do nosso lado, da nossa parte, é responsorial, ou seja, exige uma resposta, que se faz então construindo com Cristo, discernindo o tempo presente com seus sinais como tempo de salvação. Jesus está citando aqui um exemplo. Vocês, por exemplo, em relação à vida aqui do dia a dia, desenvolvem uma sensibilidade para interpretar os sinais. Por exemplo, os agricultores no tempo de Jesus, era esta atividade mais forte, a agricultura, também a pesca. Eles sabiam interpretar os sinais do tempo, se haveria chuva, se faria calor, se faria frio. Desenvolveram sensibilidade porque tinham interesses por detrás que eram importantes, os interesses da sobrevivência, da economia. Então, a sensibilidade vem dos interesses que se tem. Ora, os nossos interesses pela salvação, às vezes são tão pequenos que a gente não desenvolve a mesma sensibilidade. Trazendo para o mundo de hoje, suponhamos que alguém tenha muito interesse em futebol, desenvolve uma sensibilidade, sabe as chances do time chegar a ser líder no campeonato, a ser campeão, de descer para a segunda divisão. Alguém que se interesse por transações financeiras sabe interpretar os sinais da bolsa de valores, das ações. Alguém que se interesse pelo mundo da moda sabe as tendências da moda, desenvolveu sensibilidade porque tinha interesse. Será que a gente não está tendo muito interesse pela salvação e por isso não sabemos ler os sinais do tempo presente na nossa vida? Vem uma doença e a pessoa não interpreta pensando assim: a vida é curta, eu preciso saber fazer da minha história uma história de salvação. Construir opções que me ajudem a ser mais sensível para morte que vem também um dia. A pessoa, pelo contrário, fala: a vida é curta, deixa eu aproveitar bastante, e se entrega
de forma descabida ao que não a pode salvar. Você tem tido sensibilidade para os sinais do tempo presente, para as crises? A pandemia, por exemplo, está aí, temos sabido interpretá-la em termos de cuidados da terra, em termos de fraternidade, em termos de cuidarmos uns dos outros, ou continuamos ainda com as mesmas interpretações? É preciso acumular sempre mais, é preciso explorar a terra para ter sempre mais dinheiro. Será que desenvolvemos novas sensibilidades? Todo o tempo. É tempo de construir a salvação. Se alguém, por exemplo, Jesus disse aqui, tem rixas com alguém, o tempo presente exige uma correção de postura, exige perdão enquanto se caminha nesta vida com o outro. Não pode deixar para amanhã resolver pendências, enquanto temos tempo, e não vamos ter com o juiz, onde não haverá mais tempo. Rezemos pedindo a sensibilidade, sabedoria, discernimento para o tempo presente, tempo de salvação. Pai, vos agradecemos porque Jesus vem hoje falar desse tema tão importante, de sabermos interpretar a vida com sinais do tempo de hoje, com sinais que o Senhor vai nos dando, com sinais que a própria vida nos traz. Ajuda-nos a ter a luz do Teu Espírito, ajuda-nos a olhar para o final de tudo, a não considerarmos que a vida é só ir vivendo ou não considerar o fim a que estamos destinados. Ajuda-nos, Senhor, a ter o tempo presente como tempo de salvação e portanto, de discernimento e sabedoria para viver. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos.